Subgrave. DJ Luxi. Fala galera, DJ Nine na área, estamos de volta aí com mais um Subgrave e hoje eu estou com uma grande convidada, né, diretamente de BH, ela é DJ, produtora, a menina da mão mais pesada que eu já conheci, estamos aqui hoje com o DJ Luxi. Oi gente, um prazer estar aqui. Que legal, obrigado Lux. Pelo convite, é uma honra. Obrigado. Nossa, muito feliz de poder somar. Eu tô feliz, nossa, que bom que deu certo, né? Nossa. Sim, deu tudo certo, alinhou, né? Alinhou, a gente tava conversando isso hoje, foi um alinhamento ali, um transmimento de pensação. Era pra ser. Muito obrigado por ter comparecido. Bom, Imagina. Você já sabe que convidado já chega ganhando presentinho. Obrigada. Canequinha aqui do Subgrave. Só ver sua fotinha aí, toda gatona. Olha! Ficou legal essa foto. Nossa, perfeito. Obrigada. Valeu. Quero agradecer aí a DNB Store. Fiquem ligados aí, você quer camiseta, Funko. Temos aqui o Funko Mini Akuna, essas canecas, você faz boné. Todo tipo de material promocional vai para essa empresa. Fiquem ligados aí na DNB Store. Big shout aí, Airbase. Bom, mas vamos lá, Lux. A gente precisa saber do teu começo. Você é um grande talento aí da produção nacional. Além de tudo, produtora, né? Que é muito legal. Obrigada. Conta pra gente de onde que vem tudo isso daí. Bom, o início de tudo começou em Ponte Nova, na minha cidade natal. Desde criança eu gostava de música. Lá em casa nunca faltou música. Meus pais gostam muito. E aí, em 2010, eu pedi meus pais uma bateria, né? Só que aí, meu instrumento favorito sempre foi bateria. Só que sempre eu morei em apartamento. Então, meus pais, não, sem condições, os vizinhos vão reclamar. Mas meu pai falou assim, eu posso tirar um violão. Aí você teve violão, e desde então nunca mais parei de fazer música. No início eu ficava 9 horas por dia tocando violão direto. Aprendi sozinha, vendo as pessoas tocando, vídeo no YouTube, e aí foi indo. Aí depois eu fui tocar na igreja. Na pegada autodidata. Isso. Tipo, eu sempre muito assim, Caramba. eu sempre fui muito autorresolvida, assim, sabe? Tinha umas coisas eu pegava pra fazer. E aí, depois disso, eu comecei na igreja, assim, lá da minha cidade natal. Tocava os domingos na missa de 9 horas. Aí, depois disso, eu mudei para BH. Eu já tinha formado em ensino médio. Falei assim, não, quero fazer produção musical. Aí, vim para BH. Isso foi em 2015. E, desde então, comecei a cursar produção musical, formei. E depois que eu fui ser DJ. Primeiro, começou essa parte de produção musical. Tocava guitarra e bateria, violino e violão. Eu já participei de bandas de pop rock, de jazz. Caramba, que legal. No início. Diferente. Produzi músicas de MPB com um cantor, compositor de Minas, que hoje mora na Bahia, Gustavo Maia. Então, foi todo assim... Toda a música em geral. Mas isso assim. tudo quando? Você tem 15 anos? Como que você fez tudo isso? Cara de novinha? Não, como assim? Não, tem tanto... Não precisa falar, não. Mas a gente tava brincando que ela parece bem nova, né? Mas que legal, cara. Mas... Ela é nova, na verdade, mas... Eu chutava 20 anos. Eu falei, eu achei que você deu. Eu falei, não, mas é igual eu te falei, né? Às vezes quando eu tô tocando em festa, meus pais gostam muito, assim, me apoiam, tá sempre presente. Desde sempre eles apoiaram, acharam legal. Nunca falou, nunca torceu barulho é esse, nada disso, né? Mas aí, às vezes, quando eles vão nas festas, estão presentes,
A pessoa fala assim, é menor de idade tem que estar acompanhado com os pais. Eu fico assim... Caramba, gente, tá vendo? Não sou só eu. Não sou tão nova assim, não. Que legal. E aí você tava, né, tocando já, aí nessa parte de produção você já estudava teoria musical, já tava estudando mesmo, tudo, sim. já tava tudo no... Essa parte de produção também foi bem assim, pegando vídeo no YouTube, coisas... tudo? Foi tudo na marra. Porque, como eu sou do interior de Ponte Nova, lá, igual eu te falei, não tem tanta informação, não tem tanto conhecimento. Lá as escolas de música era o básico, tipo, canto, guitarra, bateria, violão. Essa parte de produção não tinha. A maioria das informações que eu encontrava pela internet era inglês. Caramba. Então, assim, eu fui fuçando o FL Studio, mas bati a cabeça com muita coisa. Você começou ali? Eu comecei, na verdade, com Audacity. Caramba. Nem é pra produção. Nossa. É de gravação. Eu ficava, o que eu tô fazendo aqui? Mas continuava. Aí depois eu fui pro SoundForge também, que não tem nada a ver com produção, que é de gravação. Adoro SoundForge. Legal. Eu lembro que eu tenho até hoje, minha primeira música... É uns 10 minutos só de kick, tum, 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 só isso. Porque eu não tinha conhecimento. Sim. Mas aí, aos poucos que eu fui... É porque é totalmente diferente quando você vai pra plataforma do que o que você faz ali na mão, né, cara? Eu também não tinha esse conhecimento de que tem a diferença da plataforma de gravação, que é igual o Audacity, que é só gravar, e o de produção, que você cria do zero, faz a mixagem, masterização. Então, eu não tinha esse conhecimento de diferença de... Aí você começou no FL, então? Isso. E aí você fazia o quê? Só sequenciação ali? Não, até que eu conseguia fazer algumas coisas. Eu lembro que eu encontrei muito tutorial no YouTube dos gringos. Eu aprendi muito com Alex TB. Ah, legal. Nossa, foi muito legal. Só que ele, na época ele ainda produz técnico, né? E aí eu lembro que os primeiros passos no FL foi dele. Tinha um vídeo na DJ Ban, né? Sim. O FL, tinha um workshop dele lá. Eu fiquei escutando aquilo, vendo os vídeos várias vezes. E aí, quando eu mudei para BH em 2015... Eu já formei e comecei a estudar produção musical. Só que a plataforma que eu comecei a estudar foi o Pro Tools. Até hoje eu fico entre o FL Studio e o Pro Tools. O FL eu uso mais para parte criativa. Tudo que tem no meu cérebro eu consigo jogar ali dentro. Eu achei que você estava no live. Não consegui adaptar no live. Não, Pro Tools é difícil. Sim. Tá louco. Aí eu comecei... Até hoje eu faço o FL, uso os dois. E para mixagem e masterização, eu gosto de ir pro Pro Tools, assim, que é o que eu me formei, né? Eu estudei 4 anos de Pro Tools. Caramba. Então por isso você tá comendo com arroz e feijão. Mas aí você tava como produtora, né? Até então, mas aí você já fazia o quê? Era música eletrônica? Música eletrônica. Fazia o quê? House, essas coisas? Isso. Eu comecei no Electro House, só que aí tem uma coisa, porque eu comecei com Lux, de Lux. A minha primeira música que eu lancei, se eu não me engano, foi em 2016. Tem até hoje nas plataformas. Chama Accomplished. Só que aí eu não atentei para esse detalhe de nome. E o que aconteceu? Minha música foi parar num outro artista que tinha o mesmo nome. Então deu mó dor de cabeça. Eu vi que tem vários looks lá. Porque a escrita por isso que eu achei que os dois Is era por causa disso. Exatamente, para ter uma diferenciação. Então tá. Aí eu falei assim, não tem como... Eu dei uma pausa para ficar escolhendo um nome. Eu queria um nome que, tipo, a pessoa digitasse no Google, saía nas plataformas, o que eu fazia, ter uma coisa única, assim. Sim. Aí eu dei um tempo da Electro House, desse nome LUX, o Lux. Mas aí, só para entender, você já frequentava balada? Tinha balada lá para você ir e tal? Como é que era? Na minha cidade natal, a primeira festa de música eletrônica mesmo, foi em 2015. Caramba. Então, assim, foi ontem. Quando eu mudei para BH, que eu consegui... Mas foi isso que te deu estalo? Você foi na... Da onde que veio a música eletrônica? Tipo, olha, por quê? A primeira vez que eu escutei música eletrônica foi o Summer Electro Hits. Ou, se eu não me engano, foi o álbum 5, volume 5. Eu tava assim, lá em casa, e parou um carro lá com o som. Falei, que som diferente é esse? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Como que a pessoa tira do computador uma música, tipo, tão incrível assim? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim. Eu procurei... eu falei que você no YouTube, como que faz música eletrônica e tal. Aí eu entendi que tem todo um processo e tal. Mas a música eletrônica foi assim, amor na primeira ouvida. E aí depois disso eu não consegui mais lá. A música eletrônica eu escuto na hora que eu vou, quando acordo, até na hora de dormir.
Sempre foi uma paixão. Eu quero ver seu house depois, e depois que eu não tenho vi. que ver. Não, mas que legal, você já veio numa pegada diferente, né? Você tem você é musicista, né? Então você já vem com toda essa bagagem, né? Que acho que te ajuda bastante. Muito. Que é o que me faz falta, né? Que é um dos motivos de eu também ter dado um tempo, porque para estudar teoria musical e tudo, nossa, é muito complexo. É uma coisa que uma ajuda a outra, né? Sim, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Não, maravilhoso. E aí, como é que deu o estalo? Você DJ, o que aconteceu? Então, foi aí quando eu terminei o curso de produção musical, foi em 2018, que eu fiz 4 anos. O TCC era uma música do zero. O professor pediu uma música do zero, assim, desde o kick, dos timbres, né? Essa parte de sound design também. Aí fiz, ele aprovou. Pensei, tá. Pensei, qual o próximo passo? Aí eu fui, pesquisei muito sobre curso de DJ. E numa época eu estava vendo os orçamentos, que ele é bem... né? Salgado. Né? Aí nisso eu encontrei a YD Music, a escola lá em BH. Eu comecei a fazer em 2019 e fui indo. Foi um curso bem tranquilo para mim. Eu não sei se porque essa bagagem de, tipo, de tocar instrumento, estar no estúdio, gravando outros artistas. Eu vi que no curso de DJ tinha muito aquela coisa de tocar no tempo certo, né? E como você é músico, você precisa estar no tempo certo. Exatamente. Você vai gravar um violão todo fora de ritmo, né? O tempo é o que manda, né? Somente você tocava bateria e tal, enfim. Aí nisso me ajudou muito. O curso de DJ só foi que uma cereja do bolo ali para E como é que era o curso? O que tinha lá? CDJ? Tinha toca-disco? Sim, como é que lá tinha um toca-disco e tinha uma CDJ e um mixer. Você chegou a usar toca-disco? Ainda Aprendeu? não. Caramba. Meu objetivo é aprender o toca-disco. Calma, tem tempo. Não, acho linda aquela bolacha girando. É que hoje em dia cada vez menos, né? Mas faz parte. Realmente, né? Se você gosta, é outro... Sim. Vai bugar outro tua universo, mente. né? É outro universo, é totalmente diferente. É uma delícia. Mas que legal, você já tinha tudo ali. E aí... Você fez o curso dali, como é que foi pra, tipo, você já estava indo pra festa, tocando em festa? Não, como é que foi não. pra você dar o salto? Sim, eu terminei, o curso foi duração de alguns meses, eu não lembro exato, assim. Eu lembro que no primeiro mês, o meu professor, né, o meu mestre, Alex Country, ele falou assim, você já tá pronta, pode tocar. Eu fiquei assim, e agora? Aí ele falou assim, a gente tá tendo uma festa toda sexta-feira no Bar Santa, e você pode tocar com a gente, fica à vontade, se você sentir à vontade, a gente vai receber você no online. Só que aí eu tava com na minha cabeça, eu tava com a ideia de lançar o Luxy em 2020. Só que 2020 é pandemia. Pandemia, putz. Eu falei assim, não, beleza, vou aceitar o desafio. Comecei a tocar em 2019, o que foi bom, porque se eu tivesse prorrogado, talvez eu nem estaria aqui conversando com você. Exatamente. Né? Imagina. A gente ficou de molho aí um tempão. Pandemia, porque igual eu falei que você... Você ia ser DJ de live. Basicamente. Porque eu comecei assim, aí ele falou assim, não, pode ir lá, fica à vontade. Foi até uma festa de techno lá. Primeira, eu comecei a tocar Liquid Drum and Bass. Você já começou no drum and bass? Sim. O meu curso de DJ foi todo em cima do drum and bass. Eu cheguei pra ele... eu achei que você tava no house. Não, nossa. aí igual eu falei que você deu aquele treta de mesmo nome. Aí eu falei assim, não, vou dar uma pausa. E o Electro House, não, tipo, é uma coisa que eu gosto. Mas sabe quando você sente que não é só verdade, assim? Eu você, sei. tipo... O bichinho picou, não tem conversa. Não, aí eu falei assim, não, eu vou pro drum and bass. Então, peraí, vou te cortar. Antes de você contar isso, eu tenho uma perguntinha pra você, de uma pessoa que eu tenho certeza que deve gostar muito. Alex Country, né? Isso. Alex Country. Oi, Luxy. Então, vamos lá com a primeira pergunta. Imagino que muitos têm curiosidade. Por que o drum and bass? Sendo que é um estilo musical que tem uma presença maioritariamente, para não falar quase total, masculina. O que é que te fez apaixonar pelo drum and bass? Outra coisa que quero te perguntar é como você escolhe as músicas do seu DJ set. Ou seja, como você encara aquela parte que eu sempre falo é uma das mais importantes de criar a sua playlist. É uma questão tonal, é mais progressiva, é mais uma questão relacionada à energia da música?
Legal, boas perguntas. Obrigado, Alex. Meu, bem legal. Esse é o seu professor, né? Sim, meu mestre. Nossa, eu tenho o maior carinho por ele. Ele praticamente que deu pontapé inicial no Lux, né? Porque ele falou, se tá pronta, vai. E a gente foi indo, até hoje a gente toca junto, assim, tem a festa lá do B. Que legal. Que tem todo, acontece em BH, tem todo aquele conceito de pegar o lado B das músicas, que não são tão conhecidas, e a gente toca. E nesse projeto eu toco Liquid lá com eles. É todo, assim, uma versão totalmente diferente do que que eu tô acostumada a tocar. Caramba. E ele é um cara, assim, que eu aprendo muito com ele. Legal. De tudo, de produção, porque ele também é professor de produção musical. Só que com ele eu só fiz o curso de DJ. Não, você vê que ele tem, só um pouquinho que eu vi ali, você vê que ele é um cara que tem bastante bagagem. Nossa, Que legal, cara. Mas por que o drum and bass? É engraçado que muita gente pergunta isso pra mim. Né? Mas pra mim é muito fácil, porque é uma paixão, assim, pra mim. É minha verdade sonora. Eu não consigo fazer nada que seja algo que não esteja alinhado com o que eu acredito, assim. E o drum and bass foi... Quando eu fazia Electro House, as minhas ideias que eu tinha de música não encaixavam com a batida e com o ritmo. Eu ficava assim, gente, pra você ter noção, quando a primeira música de Electro House que eu fiz demorou mais ou menos 3 meses. E a primeira música de drum and bass que eu fiz foi 7 horas sem parar. Eu comecei e terminei durante 7 horas. Falei assim, não, é drum and bass. Então, pela versatilidade também do estilo, né? Encaixa qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa. Você joga um jazz, uma bossa nova, sei lá, um pop rock, um punk rock, encaixa. E essa coisa da bateria não ser a mesma. Isso enche meu olho. E a diversidade de bateria que você pode... Nossa! Se você quiser. Né? Pois é. Então, eu escolhi o drum and bass por ser minha paixão também, mas por essa questão de ser um estilo que não é tão limitado assim. Eu senti abraçada, assim. As minhas ideias encaixaram com o ritmo, com as batidas da música. E o que fluiu melhor, assim, pra mim. Legal. Aí ele pergunta sobre, né, como que você faz as suas playlists e tal, como é que funciona. Geralmente... Essa aí deve ter sido a principal aula ali que ele falou. Deixa eu ver se ela prestou atenção. Deixa eu ver se tá certo aqui, né? Mas, geralmente, eu faço muito por mixagem harmônica, que é o que eu gosto, é o que agrada melhor o meu ouvido, né? Porque eu gosto muito de olhar aquela tabela, assim, e eu acho incrível quando você pega uma música que harmonicamente combina com a outra, você cria uma nova do zero, com duas totalmente diferentes. Então, geralmente, o meu jeito de escolher, pela mixagem harmônica, assim, pelo tom da música, e ele falou muito sobre a energia, porque eu gosto muito de tentar contar uma história com set, do mesmo jeito da música, né? Sim. Então tem início, meio, fim, né? Então tem um tempo do pessoal respirar, né? Tem toda aquela questão, olhar as energias da música, porque às vezes você tá tocando muito lá, tá todo mundo curtindo, aí você joga uma música e todo mundo apaga, né? Geralmente eu olho muito isso, a parte de mixagem harmônica, os tons da música e a energia, assim, bateria, quando combina o mesmo timbre. Sim. Eu sempre atento a esses detalhes para fazer uma virada mais agradável possível, né? Não, esses detalhes fazem toda a diferença. Que é o que muda de DJ para DJ. Que aí não vira aquele que a gente falou que toca de celular, que, né, enfim, te veio conversando sobre muitas coisas. Muito. É isso que faz a diferença. Que aí não tem IA que vai conseguir, né, e tudo mais. É sua verdade ali, sua criatividade, né? E você conheceu o Drum and Bass como? Qual foi? Você lembra? Da onde que veio? Olha, o que a primeira você ouviu? música que eu ouvi foi Nobody to Love, Sigma. Caramba. Eu gosto dessa música. Eu não sei... lembrei. Foi quando... Eu lembro que isso ainda na minha cidade natal. Eu não lembro a época direito. Só que eu não sabia que tinha um nome para aquele estilo musical. Eu lembro que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu fico vendo as trilhas sonoras dos videogames que o meu irmão jogava. É tudo jungle e... teve uma época que era exatamente. Tudo isso. Porque a gente jogava muito jogo de skate, de ação. Então eles usam muito isso, né? Sim. Mas eu comecei pela... tinha a música do Drumagic, tinha uma galera que fazia. Pois é. Mas eu comecei... O primeiro contato com o nome Drum and Bass mesmo foi na Rádio UOL, do nome com o programa da Sônia Abreu. Eu esqueci o nome do programa que ela tinha.
Eu lembro que tinha uns programinhos Sim, assim. mas aí ela falou assim, é um lançamento no Body to Love do Sigma, Drum and Bass. Caramba, que legal, cara. Eu fiquei assim, caramba. E ali já me fisgou ali, sabe? Porque era totalmente diferente do que eu escutava, que era Electro House, DM, essas coisas meio tipo David Guetta, assim. Aí do nada uma batida que eu fiquei assim, como que eles fazem isso? E foi na época da Rádio Alta com a Sônia Abreu. E você pegou uma época que eles estavam meio que o drum and bass meio EDM, com vocalzinho mais pop, e tal. exatamente. Aliás, eu te mandei, o set que eu te mandei, tá tudo nessa linha. Sim. Que foi bem nessa época. Tá tudo nessa linha. Mas E daí eu não Body to Love. Sim. Não, a música foi a porta de entrada pra mim. Que legal, você sem querer. Tudo eu falei que você tá tudo... Sem querer, acho que o programa é Ondas Tropicais, da Sônia Abreu, se eu não me engano. Eu sei que tinha alguma coisa ali, mas caramba, que legal. Mas foi assim, o primeiro contato foi essa parte mais do drum and bass, mais pop, talvez, dizendo. E depois, à medida que eu fui me apaixonando, eu fui funilando, indo pro undergroundzão, assim. E aí, como é que foi? É isso que eu quero entender. Como é que você chegou nisso? Pois é. O primeiro contato com o jungle e essas batidas tipo breakbeat, assim, foi numa festa que eu toquei em 2019 com o DJ Fulo. Ele é um dos pioneiros do drum and bass lá em BH. Ele até fala, você é minha filha, porque eu sou a primeira mulher, né? Ele é o primeiro homem. E aí, nossa, o set dele foi só de jungle. Meu Deus, aquilo ele fez isso, como é que vai ser? Que eu fiquei pensando, de onde ela conhece jungle? Foi com ele, assim. Ele tocava aqueles vinil, assim, tirando, sabe? Eu fiquei assim, caramba. Foi o meu primeiro contato com o jungle já, quando eu comecei a tocar o drum and bass, no line, assim. E eu fiquei, minha cabeça explodiu, assim, com as batidas. Eu falei, gente, o que é isso? E aí depois, é engraçado, porque a maioria das pessoas que eu vou tocando vai trazendo muito, vou aprendendo muito com as pessoas, assim. Você vai absorvendo ali tudo, Total, né? É cultura, né? E aí você já tocou numa festa drum and bass? Isso. Que aí na festa drum and bass que eu descobri o jungle. Caramba. Que aí, nossa, ali pra mim... Aí você tava no drum and bass popzão. O cara já chegou com o aí acabou, né? Aí não tem jeito. Eu pensei, nossa senhora. Que legal. Tem que precisar mais disso. É isso. Bom, falando um pouco disso, vamos ver uma perguntinha aqui da DJ Fabs. Super abraço aí já. Começar a mandar um super abraço pro DJ Nine, que tá com esses podcasts muito bacanas, trazendo pessoas aí passado, presente e pessoas que vão brilhar muito no futuro. E pegando essa oportunidade de mulheres estarem participando desse programa, aproveitando a Lux aí, a gente sabe o trabalho e a correria que é, principalmente uma cena feminina dentro de um mercado bem masculino, não só aqui no Brasil, mas isso pelo mundo todo, onde tem música, né? Não é só o drum and bass, mas isso no mundo da música. Hoje nós temos mais mulheres ainda, um percentual muito pequeno, né? Então, Lux, conta aqui pra gente, né? Dentro do seu... Como que você enxerga, né, a cena drum and bass aí em Minas Gerais, que você é uma pessoa aí do estado de Minas Gerais, né? E também o que te motiva a continuar dentro desse cenário, né? De um cenário que você está criando, que você está prosperando, dentro do cenário não só dentro do seu estado, mas nível também Brasil, que agora você tá, né? Você consegue se locomover, tocar em outros estados, em outras cidades. E o que você aí projeta para o seu futuro? Um grande abraço a todos vocês aí, muito sucesso. Beijão, Fabi, obrigado, hein? Abraço, Fábio. Nossa, Fábio, eu lembro a primeira vez que eu encontrei ela no Instagram. Eu pirei, porque, tipo, eu pensei, eu achei que eu tava sozinha nessa, né? Mas eu lembro que eu cheguei, como eu curti, já comentei na foto dela, ela mandou o direct, a gente foi conversando. Não, mas era uma inspiração também. Fábio, né? Não de miliano, Fábio. Né? Isso é louco. Toca muito. Não, e aí, me conta, ela tá falando da cena e tudo mais, BH, e aí você começou a tocar o drum and bass lá, como é que foi a aceitação, como é que Olha, aconteceu? Foi super tranquilo, sou muito agradecida por isso, o pessoal me via tocando, já, tipo, convidando. Eu lembro que até a primeira vez que eu toquei na Rua do Bass, foi em 2019, o pessoal fez todo o anunciamento, primeira DJ de drum and bass de BH, me pegou de surpresa, assim, porque eu não imaginava que teria, se já tivesse outra mulher fazendo drum and bass, né? Estava fazendo porque é o que eu amo. E aí a aceitação foi super tranquila, o pessoal até hoje me convida para tocar. Lá eu toco muito em festas de techno, de psytrance, na Rua do Bass, com o drum and bass, né? DJ Luxi.
aí, de Drum and Bass de BH. Isso aí. Sensacional. Lá as festas sempre são mescladas. Isso. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Que é Lá onde você vai cativando. E é engraçado, porque tá sendo uma ótima escola pra mim, sabe? Sim. Igual ela perguntou sobre a cena de BH em Minas, eu sinto muita diferença, porque às vezes eu toco drum and bass em BH, em festas que não são exclusivamente drum and bass, as pessoas na pista ficam tipo um pouco pensativa, tentando entender o que eu tô tocando. Alguns perguntam, o que você toca? Muitas pessoas, chega a ser especial, você tá apresentando um estilo pra pessoa que tá escutando pela primeira vez, assim. Então, em BH, em São Paulo, eu sinto essa muita diferença. Em BH, o pessoal ainda tá conhecendo o drum and bass. Pelo menos nas festas que eu toco. E em São Paulo, o pessoal já conhece, né? Que queira ou não, pra quem não conhece, a primeira impressão é uma música diferente, Sim. né? Às vezes é meio barulhenta para alguns, né? Mas é um techno diferente, né? Que eles sempre você escuta assim, né? Um techno diferente. O pessoal às vezes pergunta se é tech house, eu fico assim... É complicado. Mas depois também que aprende a gostar... Sim, aí não tem jeito. E aí a aceitação foi de boa? Sim, foi super tranquilo. E aí você estava tocando lá, como é que você veio parar em São Paulo? Eu lembro que quando eu vim pra 4Bass, pra curtir a 4Bass. Você veio pra curtir? Sim, vim pra curtir a 4Bass. E aí nisso o Davi me viu na pista. Ele falou assim, Lux tá aqui na casa, a próxima edição vai ser com ela. Eu fiquei assim... Do nada. Sim. Que legal. Eu vim pra curtir, porque eu ficava namorando a 4Bass de longe, lá de Minas, né? Eu falei assim, não, eu tenho que juntar, reservar uma grana, vou pra São Paulo, quero estar lá, curtindo, né? Respirando mesmo um ar pessoal, assim, drum and bass, né? Sim. E eu vim pra curtir a 4Bass em 2023, no início. Mas ele já te conhecia, você já mandava... De rede social. Você já tinha... A maioria do pessoal de São Paulo... Eu queria entender como é que você fez para impulsionar, divulgar teu trampo, como é que foi? Mais... A maioria do pessoal aqui em São Paulo que eu conheci foi por rede social. E aí sim, depois de tempos, eu vim pra curtir a 4Bass e aí eu encontrei o pessoal pessoalmente, né? Entendi. Igual você o Zig, já conhecia toda essa galera. O Zig, o Def, eu já participei da Lab Live, tudo Com a pandemia, isso ajudou muito nas lives. Eu participei de muita live com o pessoal aqui de São Paulo. Sim. Então, querendo ou não, a gente manteve esse contato online. E aí, depois, na primeira vez que eu vim para São Paulo, em 2023, para curtir a 4Bass, e aí eu conheci a galera pessoalmente, assim, né? O pessoal que eu conheci só por internet. Entendi. E aí, o Davi me viu na pista e, tipo... Vai lá, Lux, e já me convidou no meio da festa. Caramba. Aí quando você já veio pra cá, você já estava produzindo drum and bass? Sim. Como foi produzir o drum and bass? Aí você falou, né, que pra Sim, você já foi mais natural. Foi bem mais... E aí, como é que foi vou mandar a música? Você já estava assinando com selo? Como é que foi? Como foi é que você chegou nisso? Foi durante as lives, né? Na pandemia, eu fiquei o dia inteiro fazendo música, o dia inteiro. E aí, nisso, eu cheguei a enviar várias músicas para as gravadoras aqui. E, tipo, eu vi o Instagram pessoal, tava meio que parado. Eu cheguei até a mandar, porque eu te falei, para The Bass. Tinha um e-mail lá, acho que é Love, se não me engano, Love Disaster? Isso, eu cheguei a mandar também. E falei assim, eu acho que esse pessoal... eu acho que o pessoal tá parado, não tá mais trabalhando com isso, não. Aí, nisso, eu lembro que eu cheguei a mandar para todas. Eu mandei para SP Forgotten, do Daniel. Ele falou que na época não tava, né? Tava dando uma pausa, que queria reformular todos os projetos. E aí, a única que eu não mandei, o pessoal manda pra gente que a gente vai lançar, que foi a DNBB Records. Que eu pensei assim, será que eu lanço? Porque era um estilo diferente do que eu tava acostumada a produzir, né? Eu vi que eles tinham mais a pegada Liquid e tal. Sim. Aí eles falaram assim, não, eu lembro que eu participei de uma live com o Marnel, então a gente já fez esse contato também. E o Aaron, foi tudo durante a pandemia, 2020 ali. Sua primeira música da NBB? Foi da NBB, foi o EP Imaginary Birds. E aí, qual que é a sensação de assinar Nossa, meu Deus, é uma sensação indescritível, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o pessoal tocar minha música, eu comecei a chorar, assim. Legal, né? Na pista, você viu? Não, foi na live. Na live. É porque pandemia, muitas coisas aconteceram durante a pandemia, assim, que o pessoal não podia fazer, né? Igual eu falei que eu comecei Lux em 2019, em 2020, eu tava engatando, assim.
Aí parou. Mas foi uma época pra gente às vezes se reconectar. Exatamente. Dar um tempo. Aí você aproveitou pra produzir, Pois é. né? Se internou no estúdio ali, não tinha o que fazer. Muita gente, né? Aproveitou pra fazer muita coisa que não Pois tinha é. tempo, né? Então. Tinha muita oportunidade ali, né? Sim, Apesar sim. de foi um ano muito difícil para todo mundo, mas quem viu a oportunidade ali soube aproveitar isso bem. Falando de produção, agora vamos mais uma perguntinha da Fabs. Na produção, você já teve alguns lançamentos aqui em selos nacionais, né, em labels nacionais. E qual que é o seu maior desejo? Você tem algum label que você gostaria muito de ter uma produção sua lá, um lançamento seu? Enfim, conta aqui pra gente qual é o label e por qual motivo. Valeu, Fabs, mais uma vez. Obrigada, Fábio, pela participação. Nossa, legal demais. Então, uma label que eu tenho um grande objetivo até hoje. Mando música pra eles escutam, mas ainda não escutei um sim. É a Han Records. Vai tentando. Sim. Eu vejo que eu mando... Porque a Han tem os subselos também. Pro Han, de repente, Nossa, a Han ali uma pra hora mim... você acerta. A Han é alguma igual a Vision Records também, né? Do Nausea. Acho que tá ali na minha mira. Você vê, o Acuna conseguiu assinar uma lá. Nossa, a alegria do cara. Imagina, meu nossa. Deus. E quantos anos ele levou pra conseguir? Então, calma que você consegue. Sim. É bastante estudo, né? É prática, é ver o que funciona, né? E tem que atender a linha do label também, né? Tem tudo isso daí, né? Tem que ficar, né, nesse espectro aí. Sim, eu lembro que eu cheguei a enviar algumas para eles escutaram. Até hoje não saiu não, mas um sim, né? Mas que um dia vai. É isso, tem que martelar. Você sabe do Dunk, que ele ficou 3 anos e meio mandando pro hype? Então, quem sabe uma hora vai, persistência. Bom, falando de produção ainda, vamos lá, DJ Marnel. Oi, Nine, tudo bem? Oi, Luxi, tudo bom? Marnel aqui, representando o For Jungle Records e DNBB Records. Primeiramente, eu quero parabenizar aí a Luxi pelo respeito que ela tem com a história, né, do Drum and Bass, com o estudo, com a pesquisa que ela já fez já a respeito de como foi a história, né, como foi a história da música. E uma das primeiras vezes que ela me abordou, ela já me abordou contando fatos da minha história, assim, que, tipo, foi muito gratificante receber esse carinho, tá? Muito obrigado mesmo. Se eu não me engano, você é a única produtora de Drum and Bass em atividade no Brasil, né? Se eu não me engano, não tenho certeza. Então, assim, o que eu quero saber de você, eu sei que você é musicista, né, e toca vários instrumentos. Como é o seu processo de criação? Melodia, bateria e afins. Conta aí pra gente. Forte abraço, Nine, um beijo, Luxi, sucesso. Big up, Marnel, grande abraço, meu brother. Beijo, valeu Marnel, aí. Obrigado pela pergunta. Não, Marnel, ele falou sobre a história, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu conheci ele foi durante o Fulo, que eu te falei, que apresentou o Jungle pra mim. Ele falou assim, vamos um dia lá em casa, tem um monte de DVD sobre o Drum and Bass nos anos 90, meados ali de 2000, né? Ele falou assim, vamos lá em casa. Aí tinha um documentário do Drum and Bass no Brasil, que tem, acho que tem até no YouTube. Sim, introduzindo o Drum and Bass. Exatamente. E aí, a primeira vez que eu conheci o Marnel foi durante o documentário. E durante as lives, tipo, o pessoal disse, vamos fazer uma live de Drum and Bass, o pessoal de Minas e São Paulo. Aí eu vi o line-up, tá lá, DJ Marnel. Eu falei, caramba, é o cara do documentário. E aí depois eu tive o prazer, né, e aonde tá trabalhando com ele nas festas do DNBB Records, agora For Jungle. Sim. Então, é claro, o maior respeito com quem já está aqui há anos trabalhando pela nossa cena. Então. Marnel ajudou toda a nova geração de DJs aí. Olha eu aqui. Eu sou um desses. Comecei lá no The Bass. Verdade. Como um monte de gente aí. Cara, legal. E aí, como é que é teu processo aí de criação, de produção? Eu sempre começo muito pela melodia, assim. Eu começo a escrever compondo, né? Do início ao fim, igual que eu te falei, contando uma história com as melodias, parte melódica, assim. Você fez até um vídeo assim, né? Que você toca ali. Tá vendo? Eu vi. Tá acompanhando. Oxe.
Mas o meu processo realmente é esse. Eu começo sempre com a parte melódica e depois eu vou encaixando a bateria, vendo os breaks, o drop, a parte assim, toda a estrutura, né? E depois eu finalizo pincelando, assim, como se fosse uns detalhezinhos com efeito sonoro, FX, né? Tipo, build up, pegando essas coisas mais de efeito sonoro. Fazendo as emendas, exatamente, as costuras, os layers, lapidando, né, de bateria, exatamente. E tal. Mas sempre é isso, a parte melódica, eu vou tendo uma ideia, vou continuando. Você tem algum VST preferidinho? Olha, o Silent One. Mentira, meu. Você também? Não é possível. Você também? Oxe, todas as músicas que eu te mandei é Silent Sim. One. Quase Nossa, todas. aquilo ali. Quase todas. Ele e o Nexus é o que mais Nexus uso. também, nossa. Não, Silent O One. soundbang do Silent One, nossa, não, maravilhoso. só o inicial ali, né? É incrível. Nossa, a gente vai conversar depois. Não, Tem umas coisinhas ali. Meu sonho é ter ele sim, sabe? No estúdio, tudo analógico. Maravilhoso. Mas o Silent é meu xodó, assim. Que legal, tá vendo? Tem muita coisa em comum. Nossa senhora, que legal. É engraçado, né? Você tava falando de Forbase, né? Pô, você, do jeito que você conheceu o Davi, assim, rede social, do nada você aparece na festa. E aí, uma coisa que eu percebi que no dia que você tocou, cara, tem muita gente que teria vontade de tocar na Forbase. Você realizou o sonho de muita gente. Qual foi a sensação de tocar lá? Nossa, foi um sonho realizado, né? Porque eu fiz até um documentário, um mini vlog, falando que desde 2017, mais ou menos, eu tinha um objetivo de vir para Forbase tocar. Então, foi legal que eu realizei as duas coisas no mesmo ano, que vim, curti a festa, e depois, no outro mês, mais ou menos em julho, se eu não me engano, eu vim para tocar. Então, assim, no mesmo ano, eu realizei o sonho de vir, curtir, e depois vim tocar. Foi um objetivo alcançado. Bom, a gente está a caminho da Forbase. Primeira vez tocando em São Paulo, bastante animada. Desde 2017 eu tenho essa vontade de tocar aqui na Forbase. Então hoje é um dia especial e vamos ver, estou bastante animada. Diretamente de Minas, BH, produtora, DJ, da nova geração. Quem não acompanha, segue lá no Instagram, Lux. Eu vou deixar ela tocar, depois a gente conversa, depois disso. Vamos fazer barulho diretamente de BH, Minas Gerais, para Lux! Aquele dia Você tava, a gente se conheceu lá. Ela acabou de tocar, eu chamei ela, falei, vem cá, deixa eu sentir o peso da sua mão aqui. Assim, eu fiquei, me remeteu muito a Alessandra Soares. Ela tocava pesadíssimo também, ela tocou muito tempo no The Base, várias vezes aqui em São Paulo, e me remeteu muito isso, e assim, eu vi uma segurança em você, e aí ao mesmo tempo que você parece uma menina, viu uma maturidade, sabe, você segurou a pista ali bonito, você tava plena ali, cara. E, assim, você via realmente, você tava realizando um sonho, você tava tocando com vontade mesmo, né? Então, me chamou muita atenção. Por isso que assim que você terminou de tocar, eu fui lá, falei com você. Eu não aguentei. Eu falei, deixa eu conversar com ela. E foi muito legal, né, cara? E foi legal que depois desse dia, quase todas as festas que eu vim tocar em São Paulo, você tá presente na pista. Sim, eu tô em todas. Eu, assim, às vezes as pessoas Achei falam, muito legal você isso. não tá tocando, mas eu não saio das festas, eu tô em todas. É onde eu comento do amor. Você gosta? Peraí. Então você gosta da música. Eu quero estar nas festas. Dependente se eu tô tocando ou não tô, eu gosto do Drum and Bass, das músicas, de reconectar com a galera. O Subgrave me fez reconectar com muita gente. Me remeteu a muita coisa boa do passado. Então, assim, existem outras formas de você estar fazendo o que você gosta, né? Então, obviamente tocar é gostoso, mas existe... Aí tem um mercado gigante que às vezes não foi explorado e tem todas essas situações. E acho que a gente tá aqui para isso, né? E vira um estilo de vida, né? Sim, é um estilo de vida. É muito além, né? É muito além só de tocar e só de produzir. É o que eu falo, a coisa do amor. Você gosta, você passa por cima de picuinha, você passa por cima de tudo, cara. É o que eu faço. Pelo menos é o meu estilo de vida. Independente do que os outros pensam, não sei o que. Tem gente que gosta, não sai de casa de pura birra. Então você tá perdendo seu tempo pra mim. Mas enfim, aí cada um. Me fala uma coisa, das festas que você tocou, a que mais te marcou é a Forbase. Sem dúvida. Eu até fiz um vlog, deixei lá registrado no YouTube, nossa. Uma coisa que eu percebi, da primeira vez que eu te vi tocando, teu estilo mudou bastante, né? Eu acho que você era mais dark, assim, pesadão, foi até que me chamou a atenção. E aí você foi mais pro jungle, né? E aí o que me chamou a atenção, eu falei, cara, como que ela foi
tá no jungle, mas ela nem viveu, né, e tal. E aí você me explicou de que foi o cara que viu tocando e tal. É muito legal isso, cara, porque você vê, a gente vai, com o tempo, vai evoluindo no estilo, né, e tal. E aí, ao mesmo tempo, você sabe tocar Liquid, pelo que você me falou. Comecei então, no Liquid. Seu estilo não é pesadão, né? Eu sou assim, estou sempre aberta, porque o drum and bass... Você é flex. O drum and bass em geral eu amo, assim, o Jump Up, Liquid, Jungle. Claro que tem umas vertentes ou outras que te pega, igual a minha é o Jungle, que nossa. Então, e aí tem um lance da produção, porque as suas produções são mais nessa linha, né? Sim. E aí pode ser que a pessoa ache que você só toca isso. Eu tô deixando, né, claro isso, pra não te fechar portas, né? Porque, pô, de repente parece um outro tipo de festa, que se você for abrir o baile, você vai ter que fazer o warm-up ali, e aí tem que saber mesclar e tudo mais. Da mesma forma que com o estilo mais pesado você pode fechar. É que hoje em dia a headline só você fizer sua festa, né? Muito difícil, né? Hoje em dia tá muito complicado. Realmente. E aí, vamos para mais uma perguntinha. Aaron da NBB. Fala, pessoal do Subgrave, tudo bem com vocês aí? É um prazer estar aqui novamente participando com vocês. Aqui quem fala é o Aaron da NBB Records. E hoje a pergunta aí é para nossa fantástica Luxy, né? É meio que óbvio, mas essa pergunta tem que ser feita porque as respostas têm que ser ditas, né? Em meio a esse mundo, esse cenário aí do drum and bass, né? Da bass music, vamos dizer assim, né? Deixa eu englobar um pouco mais, sair um pouco do drum and bass, entrar na bass music. Hoje, segundo alguns estudos aí, inclusive nossos estudos junto com o pessoal da Music Alley, 90% do público do drum and bass especificamente, né? Menos da bass music é por volta de 78%, mas 90% do drum and bass é composto por homens, né? Pessoas do sexo masculino. Como é que você lida com tudo isso, Lucas? Qual foi o maior desafio de entrar dentro de um mercado majoritariamente feito por homens? E que você sabe, né? Nem todo mundo é legal, nem todo mundo é interessante. Então existe sim algumas coisas machistas no meio do grupo, no meio da situação toda, desse contexto todo. E você ser DJ e produtora do sexo feminino já é algo muito mais complicado. Como é que tem sido esse desafio para você atualmente? Né? Você viu uma melhora? Você já viu uma melhora? As pessoas estão te aceitando? Como é que está sendo feita essa situação? E o que influencia esse fato de você mandar músicas para labels? Por exemplo, você tem música com a gente, né, com a For Jungle, não sei se você tem música lá fora ainda. Como que isso interfere também nessa situação? Um beijo para todo mundo aí. Obrigado, Aaron. Um grande abraço aí, Mistifique, parceiraço. Ele é incrível, né? Um dos pilares também importantíssimos do drum and bass nacional, né? Quando a NBB Records, todos. O Aaron tem muita bagagem. Muita. E aí, o que você me conta dessa história? Olha, até hoje eu sinto muita falta, assim. O Lux surgiu dessa demanda reprimida que eu ia em festas e vi produtoras musicais. Eu sentia falta de ver mulher ali em cima. Porque a partir do momento que eu vejo a primeira mulher num palco ou no estúdio, eu falei assim, ela pode estar ali, eu também posso. Eu vi que era possível, né? Sim. E é muito engraçado essa parte de ter uma representatividade ali para você ver que é possível você também estar ali naquele meio. E até hoje eu queria que tivesse mais mulheres, né? Porque aqui no Brasil, que eu já vi tocando drum and bass, Mari Rossi, a Fabis, a Rem, a Aline, lá de Curitiba, Cuiabá. Então, assim... Eu vi você tocando com a Fava. Ah, sim, ela é alemã. Legal. Ela é da Alemanha. Ela veio pro Brasil e passou 2 semanas aqui, a gente gravou o vídeo também. Ficou bem legal aquele vídeo. Obrigada. Ficou bem legal. Mas eu ainda sinto muita falta, assim, sabe? Eu criei esse projeto justamente isso para... O que eu senti falta, eu me tornei, assim. Mas eu queria muito que tivesse mais mulheres nessa cena, assim, para somar. Igual ele falou, até fora também do drum and bass, na bass music em geral, né? Igual, se eu não me engano, eu peguei muitas inspirações de DJs de fora, assim, igual Alison Wonderland, Ana Lunou e Mirra, que tem esse pezinho na bass music, assim, e o que foi me puxando inspiração e a vontade de estar também fazendo, né? Mas até hoje eu não tive nenhum empecilho, eu acho bom, assim, por o fato de eu ser mulher.
até o momento está sendo bem aceitável, né? Acho que até a falta pode ser uma oportunidade de você romper alguma barreira aí. As pessoas veem como você já é a primeira produtora, já é muito diferente. E aí a minha próxima pergunta. Hoje a gente vê que a maioria dos DJs que estão tocando são produtores. Você acha que é essencial? Esse o caminho? Com certeza, porque quando você produz, pelo menos na minha opinião, você mostra o seu diferencial, né? A sua identidade sonora está bem ali registrada. Além, o set que você vai fazer é um complemento. Mas eu acho que você produzir suas músicas e tendo uma identidade sonora bem definida, isso é o que vai te diferenciar do mercado, né? Sim. É o que vai te tirar da vala comum. Eu acho que produção musical para quem deseja, né, produzir, é super importante. Você toca suas produções no seu set. O que você acha de set autoral? Só tocar suas músicas? Nossa, eu acho muito legal. Eu ainda tenho a meta de fazer de uma hora e mais, assim, só com música autoral. Mas até hoje não consegui, porque, querendo ou não, você tem umas músicas da outra galera que você gosta, você coloca ali no meio. Aí, às vezes tem que tocar aquela que todo mundo gosta, né? Tem que tocar um hitzinho e tudo mais. Mas a produzir é essencial. Não, porque tocar sua música é muito legal, né, cara? Não, e até pra testar, ver se tá ok e tudo mais, né? E tem um sentimento do pessoal pedir rewind. Eu lembro que eu toquei na festa Collab do Zig Daniel. E aí eu toquei a Intensify, o cara pediu pra mim dar um rewind 2 vezes. Eu falei com ele, cara, eu preciso terminar meu set. Toda hora ele rewind. Mas é um sentimento de realização. Sim, assim. Sim. E é da nossa cultura o rewind, né? Essa é uma coisa que só a gente entende, né, verdade, cara? Porque quando você toca numa festa mesclada, os caras botam a mão. Eu fui tocar uma vez, a minha irmã foi com o meu cunhado, ele ficou bravo, eles estragaram a tua música. Sério? Eu falei, não é assim mesmo, fica tranquilo. Falando em Daniel, temos uma perguntinha aqui do Def, Projeto Collab. Fala, Nine, belezinha? Como você tá, irmão? Tudo certo? E aí, galerinha do Subgrave? Olha aí, só crescendo, hein? Vamos lá. Olha só, hein, Lu? Você dando entrevista aqui em São Paulo, hein, mano? Ai, meu Deus do céu, que felicidade, que alegria. Antes de fazer essa pergunta, eu queria muito te desejar aí os meus parabéns. Você sabe que a minha admiração por você é enorme. Falar de você é completamente difícil para mim, né? Porque, queira ou não, eu venho acompanhando aí o seu trabalho, né? Sua evolução. E fora que temos uma ligação muito forte, né? Coisa assim de irmão mesmo, né? Você sabe que te admiro muito. Sou fã do seu trabalho. Sou teu fã. Sempre vou torcer por você, né? Sempre estarei aqui torcendo pelo teu trabalho, teu sucesso. Sempre estarei vibrando, como hoje, né? Vendo aí você dando essa entrevista. Que perfeito, que vai ser a primeira. Essa é a primeira de muitas entrevistas, né? Essa é a grande verdade. E é isso aí. Continue sendo essa pessoinha aí, amigável, de coração enorme. Essa guerreira aí, belezinha? Então é isso. Beijo nesse coração. Te amo muito. Você sabe disso. E vamos de perguntinha, porque não quero fazer você chorar, porque você é muito chorona, né? Vamos lá, Lu. Luxi, uma perguntinha bem difícil aqui pra você. Luxi, como parte dessa nova geração de produtores e DJ, quais são os seus planos futuros para se destacar, né, em um mercado musical tão competitivo? E qual o conselho, né, que você daria, né, para as mulheres que te acompanham e desejam seguir o seu caminho, né? E é isso. Abração, Lô, beijo nesse coração enorme, saudades, sucesso e voa. Valeu, Daniel, obrigado, Def, mandou um podcast aí, mano. Mas show de bola, valeu. O Daniel tem maior carinho por ele. Não, ele é show Conheci de bola. a família dele, do Zig. Nossa, a gente ele me chama de filha já, de tão... Eu tô sabendo dessa história. Que ele te apresentou como neta, né?
Não, eu cheguei perto da mãe dele, bem sua avó. Ela ficou assim, tipo, sem entender nada. Imagina, a menina sai do nada de Minas Gerais e chega na casa da mulher, tipo, bem sua avó. Ele fica zoando com o filho dele, ele fica bravo. Não, pai, eu não tenho irmã, não. Mas tem uma carinho por ele. Obrigado por participar, Dan. Mas, olha, planos futuros. Recentemente eu tive convites para tocar fora. Ah, que legal. Estou negociando a parte logística, né? Um pessoal da Alemanha, Holanda, Chile, Argentina, México. Então, tenho que ainda ver como é que vai ser, né? Essa parte de logística, porque né, uma grana investir nisso. Tudo é investimento. Pois é. Mas planos futuros... Mas só de ter o convite já... É legal que está sendo... que tá aberta. Pois é legal que é um sinal que o meu trabalho está sendo bem visto fora do Brasil, né? Exatamente. Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo, sim, surpresa. Infelizmente, a gente acaba indo para fora pela pouca quantidade de festa, né? Por N motivos. Cultura também, né? Questão, né? Sim. Mas, longo prazo, assim, pretendo estar, né? Riscando esses países, assim, da lista dos objetivos. Você vai conseguir. Amém. Mas, futuramente, eu tenho muita vontade também de ter uma festa minha, assim, sabe? Com todo o conceito do Luxes, assim, tudo. Mas isso é coisa, assim, um pouco mais pra frente. Sim. Ao longo prazo. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Mas o meu maior objetivo no momento é essa questão dessa logística de tocar nos outros países, assim. Mas tem muita... A cabeça fervilha de projetos, assim. Às vezes eu tenho que falar assim, não, tem que focar numa coisa assim, futuramente eu olho isso aqui. Porque é aquela coisa, às vezes você precisa dar um passo aqui, que futuramente vai abrir o outro, né? Não pode... Até porque você tem a música para te levar junto. Exato, você não tá só como DJ, você tem só música. Pois né? Então... E por isso que você falou sobre produzir. O legal de produção musical, isso querendo ou não, você lança a música, a sua música trabalha para você. Exatamente. Porque... Você vai com o assunto, vamos dizer Exatamente. assim. Você está levando a tua música. Porque ser DJ, às vezes, é um pouco assim... não te deixa muito ser tão flexível, porque você precisa estar presente. E sua música, você lançou, igual, eu posso estar aqui conversando com você que agora tem gente, sei lá, na Alemanha ouvindo minha música. Então, meu nome tá lá, entendeu? Sim. E eu tô aqui ao mesmo tempo. Uhum. Então, a música tem essa magia de te levar e te abrir portas. Exatamente. Igual que aconteceu aqui em São Paulo, E você tem um diferencial, você toca de verdade. Você não é a menina do sync. Deixando bem claro, galera. A Lux, ela tem afinidade com o pitch, né? Isso é muito bom. Obrigada. Então, já é um ponto bem a favor, né? Que você vai desenrolar bem lá. Obrigada. Mas legal. E aí, que conselho que você dá aí pra mulherada que tá te assistindo, Olha, gente, que tem vontade? Busquem conhecimento, sério. Seja no YouTube, com alguém que já tem mais experiência, mas vai atrás de conhecimento, profissionalize-se, né? Tem essa postura de estar no mercado para somar, porque eu estava conversando com você, né? Muita gente tem aquela coisa de querer só para ele, né? Mas tem essa mentalidade de somar com as pessoas, de ir junto, né? De querer crescer junto. E é isso, busque conhecimento de produção musical, a dúvida que você tiver, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Sim. Mas é isso, busque conhecimento e mergulha nisso, foca. E equipamentos, as coisas, o que você indicaria? Você tem equipamentos? Olha, lá em casa eu tenho um básico, que é o DDJ 400, que é o que eu treino, assim, né? O básico, assim. Mas quando eu vou tocar em festas que tem um equipamento que eu não tenho tanta intimidade, aí eu vou no estúdio em BH, entre em contato, você tem tal equipamento? Ou a gente tem um grupo de WhatsApp com os DJs de BH. Então a gente está sempre ajudando um ao outro. E aí uma vez eu lembro que eu vim tocar acho que na festa do lançamento das músicas, em setembro do ano passado. E aí eu perguntei ao Manuel, qual equipamento vai ser e tal. Ele me falou qual que era. Aí eu procurei alguns estúdios em BH, não tinham. Aí eu perguntei, joguei no grupo. O pessoal, eu tenho. Aí eu fui na casa da pessoa, treinei durante 1 hora ali. Eu gosto muito de estar bem preparada, assim, sabe? Sim. Porque, né? E tudo muda, né? Sim. Então, parece que não, mas... É engraçado que o básico, tipo, a parte de mixagem é o mesmo, mas os botões, as funções, e isso pode dar uma embananada. Pode te complicar. Nossa, total. A gente vê muito problema aí. Pois é. Chegar na hora, dar um pau e tal, não sei o quê. Então, a parte de equipamento é isso. Eu tenho um básico em casa, para me treinar e tá sempre praticando, né? Para não ficar enferrujada. Sim. Mas na parte de quando alguém me contrata para tocar, eu sempre entro em contato com os estúdios para ver se é o mesmo equipamento. Nem que eu toque durante 1 hora, só para mim ter aquela
noção de tipo, ok, isso que tá me esperando lá. Pra não chegar assim meio que avulsa, sem saber o que fazer, né? E de performance, você tem vontade, você gosta dessa parte de repente fazer uma tenho coisa vontade. Diferente e tal? Igual você falou sobre o vinil, né? Eu tenho muita vontade de ter um curso, fazer um curso, aprender nisso. Eu acho muito da hora o scratch, assim. Nossa, você vai conseguir também no CDJ, em todo lugar. Essa parte, hoje em dia tá até mais fácil, né? O phaser não pula, então tá muito mais fácil. Com a agulha a gente ficava ali, né? Mas agora tá... De repente é um caminho também para você se destacar, porque a parte de performance chama diferencial, atenção. Né? Fazer as pegadas, fazer uma coisa diferente. De repente é algo que você pode agregar ao teu set. Até mesmo com instrumentos, né? Quem sabe? Aí tá vendo? Né? Você já... e assim, como você é uma pessoa focada, né, e tal, acho legal que você gosta dessa parte. De possibilidades. Bom, vamos para a última perguntinha aqui do Alex Contri. O que você aprendeu nessas jornadas como artista? Como isso te mudou realmente? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu nem saberia responder, mas vamos lá, vou deixar para você. Olha, o que eu mais aprendi, eu acho que eu acredito muito sobre aprender a ouvir não. E não levar isso pro lado pessoal. Sim. Essa resiliência e persistência, porque, tipo, não é um não que vai te definir ali, sabe? Tipo, não ouviu um não, beleza, vou seguir, tem outros caminhos, porque, igual eu te falei, a gente manda música quase todo mês para as gravadoras e, tipo, às vezes a pessoa nem escuta. O que mais você vai receber? Não. Às vezes você não recebe nem não, você nem recebe nada. Nem escuta, né? A pessoa nem escuta. Você só fica no vácuo, Pois é, mas eu aprendi muito isso, a também me organizar, a ter, assim, porque uma vez por ano eu tiro um tempo do meu, sei lá, fim de semana e faço um plano de carreira anual, assim. Que legal. Sobre os objetivos, sabe? O que eu quero fazer, sei lá, tantos seguidores em tal plataforma, tocar em tal lugar, lançar tantas músicas. Então, eu tô sempre, assim, me planejando, me organizando e aprender a ouvir não. Acho que foi as coisas que eu mais consegui, assim, aprender. Assim, porque o não vai te fazer crescer, sim, não tem total. jeito. E o mundo não acabou ali, né? Eu acho legal essa coisa do planejamento, né? De você é bem focado, né? Você quer uma coisa, você vai ali. Às vezes eu acho que eu sou até demais. Não, mas é bom. Sou muito, você tem que ter metas, definir metas, né? Pois é, igual eu te falei, eu saí da minha cidade já, tipo, vou fazer isso, isso, aquilo. Eu sempre tive muito claro o que eu queria e você saiu novinha, então, e aí, tipo, teve todo meus apoio. Meus pais piraram, né? E hoje em dia, você toca essa batucada toda, eles não falam nada, tá tudo certo. Meus pais vão pra festa comigo. Nossa. Minha mãe curte, tipo, fala assim, um dia eu quero ir pra São Paulo com você. Aí fica doida pra vir. Que legal. Eu levo meus pais pras festas, porque lá em BH... Seus pais são novos? Olha, minha mãe tem 60 e poucos, meu pai... Hoje em dia, 60 anos, você é novo. Tá novo demais. Sim. Mas eles estão lá, torcendo por mim, tá sempre... Nunca botaram obstáculo, sempre me aconselhou, sabe? Se você fazer isso, tenha ciência que tem essa consequência. Nunca foi de cortar asa, mas estava sempre ali orientando, sabe? Legal. Bem, hoje em dia, a gente precisa saber um pouco de mídias sociais, senão você está morto, né? Como é que você lida com esse mundo? Como é que você faz? Qual que é a sua... meta aí? Sim, eu pego muito vídeo no YouTube atualizado, né? O YouTube pra mim é um grande professor. Sim. Então, você usa tudo que você tem a favor. Exatamente, porque fazer contato igual com as pessoas de fora. Os convites chegaram para mim foi através do Instagram. O pessoal tem mais contato ali, né? De ver meu trabalho ali. Eu não faço a mínima ideia, não tenho a noção de como que chega. É até engraçado, porque às vezes você pega o seu Spotify, tá lá, tal país, você não imagina como que sua música chegou lá, né? Mas sobre mídia social, eu tento o máximo estar conectada no YouTube, vendo o que mudou, né, nas plataformas, que muda o tempo todo, né? Algoritmo, essas coisas assim. Mas eu vou pegando os vídeos mesmo. Mas você faz tudo orgânico, você vai no orgânico tudo orgânico. Por enquanto, sim. Eu tenho mais pra frente uma vontade de organizar isso como fazer tipo esses impulsionamentos, né? Sim. Que eu acho que ajuda muito, assim. Uma coisa que eu vi naquela festa que você tocou do Collab, que foi a festa só das mulheres. Eu não sei o nome Isso, foi no mês de março, mês das mulheres, né? E aí eu não sei o nome da DJ que foi tocar, acho que ela tá tocando house, electro house. E me chamou a atenção que ela parou, né? Anunciaram ela, ficou sem som. Aí ela foi com muita calma, né? Ligou o celular dela no tripé, armou a live dela, enquanto isso a pista toda parada, e só depois que ela começou a live, ela deu play. Eu fiquei olhando, eu falei, cara, é surreal, né? Porque você vê como que agora tá a coisa, você tá mais preocupado em a live e tal.
loucura, né, cara? E é legal porque, querendo ou não, é bom porque ela tá mostrando ali o trabalho presencial e do pessoal da rede social dela, né? Eu fiquei abismado que eu daria primeiro o play, depois eu abriria. Porque a galera ficou tudo parada ali esperando. Mas é engraçado que querendo ou não, eu já sou dinossauro nessa coisa, né? Então a gente fica olhando assim e fala, cara, acho que eu tenho que aprender muita coisa, porque tô pra trás. É porque hoje em dia, ainda mais o nosso meio, né? É muito assim, você conhecer a pessoa, ver que ela é legal, as ideias batem pra trabalhar junto. Não, eu achei legal que foi uma puta energia a hora que ela tocou ali, foi bem legal. Você lembra? Não, o nome dela não lembro. Mas foi bem legal. Tem que ter mais dessas aí. Quem sabe agora, não só no mês da mulher, né? Que vamos fazer mais vezes, com né? certeza. E você vê, deu uma festa só com mulheres, né? Então... E diversa, né? Porque teve Psytrance, se eu não me engano. Sim. Teve Drum and Bass. Teve 2 de Drum and Bass, né? Sim. Não, foi eu, a Ren e a Aline. De Cuiabá. Foi 3 de Drum and Bass. Ela foi Drum and Bass também? Foi Drum and Bass. Acho que ela já tinha tocado quando eu cheguei, já tinha tocado. Então. Nossa, foi um sonho realizado também, né? Online só com mulher. Sim, imagina. Sim. Me fala uma coisa, das festas, o que você tem visto aí, o que você acha que poderia melhorar? Você que vem de fora, de repente tem uma visão de fora, o que a gente poderia fazer para atrair mais público? Que dica que você daria, de repente, sei lá? Olha, eu acho que falta muita presença na rede social, assim, como você falou. De estar impulsionando, do pessoal, do próprio DJ, né? Porque a gente, quando é convidado para festa, você tem que estar ali também ajudando, né? Sim. Mostrando, vou tocar em tal lugar, convidando o pessoal para ir junto. Porque às vezes, igual quando eu venho tocar aqui em São Paulo, muita gente do meu Instagram... É engraçado que nas minhas plataformas, a maioria do público é de São Paulo. E quando eu venho tocar, às vezes o pessoal, nossa, eu nem sabia que você ia estar aqui e tal. E o tempo todo divulgando, assim. Sim. Às vezes também nem é muito do nosso controle, porque talvez a pessoa nem é muito conectada à rede social, né? Você posta e a pessoa perde, não vê. Isso é verdade. Não é? E assim, principalmente Instagram e as outras também, mesmo quando você posta, você está atingindo ali 15%, né? Muito pouco. Se você não paga, se você não impulsiona, você atinge muito pouco. O Reels, se não me engano, é 25%. Então, você tem que tentar impulsionar o máximo possível. Isso aí eu concordo. Grana pra caramba, né? E vou te falar, a gente vem numa época que a gente pegava um bolo de flyer da época da festa do Marnel, ele entregava flyer de 1.000, assim, ó. Vai fazer divulgação. Era o que a gente fazia. Ia na porta da faculdade, ia no shopping. Quem sabe hoje em dia isso funciona, hein? Eu não sei. O pessoal não está compartilhando, clicando num aviãozinho. Pois é. Hoje em dia não se faz mais flyer físico, né? Então, complicado. Mas era o que a gente fazia. E para conseguir levar 10 já era difícil. Então, hoje em dia você tem a rede social. E mesmo mais assim, prático, não né? usar é muito complicado. E às vezes você fica até meio que taxado como chato, você mandar no DM, né? Mas tem que mandar. É assim que a gente fazia. A gente dava na mão, a gente abordava a pessoa em todo lugar, né? Nossa, eu era chato, porque eu gravava CD, levava nas lojas, né? E aí dava o flyer, aí o CD colocava o nome da festa, o e-mail e tal. Tinha todo um processo, Não, né? imagina, eu ia pra tudo quanto era canto. Na época do Subgrave, do DB, a gente já fazia isso. Depois do Subgrave, a mesma coisa. E aí hoje eu vejo a pessoa, preguiça de compartilhar, gente do céu. É só um clique. Então, detalhe, do bolso. Gasolina do bolso, tudo do bolso. A divulgação, o flyer, a impressão, né? Que você tinha que pagar. Sim, CD. A arte, né? E tudo mais. Hoje em dia você seu consegue fazer também, tudo, né? Tudo. Porque, igual eu penso, o dinheiro você recupera, mas o tempo que você tá ali, né, se esforçando, dedicando. E isso pra você, de repente, alcançar... A gente sempre tentava acertar um público diferente, né? Porque entregar flyer pra quem já conhece é mais tranquilo, né? E você vê, né? Era uma época que a gente... Era no fim da porta da balada ali, né? Aquela coisa, né? Legal. E são pessoas que nem tinha como buscar informação e a gente conseguia acertar. Hoje em dia a gente vive na era da informação e as pessoas não sabem do que tá acontecendo. Acho que hoje em dia tá todo mundo tão saturado, né? Então, é muito estímulo, né? É muito louco, porque antigamente as pessoas iam pra internet pra tentar fugir da vida real. Hoje em dia é o contrário, a pessoa sai da internet e volta pro mundo real, porque é informação o tempo todo, é mensagem, nossa. É um mundo que ficou um pouco saturado. E assim, como são vários ao mesmo tempo também, aí às vezes você tem amigos em comum que todos estão divulgando a mesma coisa, mas você tem que buscar aquele público que não acessa, não... Com as figurinhas marcadas, você já sabe, né? Que eles ali sempre vão, e tem que... Pessoas novas, né? Sair da bolha um pouco. E é o mais difícil, né? De acertar, parece que tem live, parece que tem um monte de coisa, né?
Enfim, conta um pouco aí da tua rotina, como é teu dia a dia aí de organização? Você falou que é bem organizada, como é que você divide teu dia a dia aí? Como é que é? Geralmente o domingo eu tiro assim para organizar, né? As coisas semanais que eu preciso fazer, e eu trabalho na música, sempre tiro nem que seja 2, 3 horas por dia para produzir, nem que seja um pouquinho ali para ir continuando a música, mas tento o máximo não ficar parada assim para estar sempre estudando. Eu estou atualmente fazendo curso de inglês, né? Caramba. Precisa, né? Precisa. Já vai fazer 2 anos agora. Aí eu estou nessa divisão de música, o curso de inglês, as produções, as coisas assim, autorais que eu estou fazendo, projeto também que eu preciso fazer o futuro, né? Então eu tento dividir o máximo assim, de tempo, porque eu também tenho um trabalho que eu te falei. Sim. Então é um malabarismo o tempo todo. É isso aí. Não produzir, fácil, mas a minha prioridade máxima, assim, durante o dia, eu tento tirar a maior parte do tempo para produzir. Porque eu sei que é onde que vai me catapultar para algum, sabe? Sim. Né? Aí eu coloco prioridade. E a produção toma muito tempo, né? Você fica varando a noite também? Olha, eu ficava mais. Igual eu te falei, durante a pandemia era o tempo todo, mas hoje eu parei um pouco. Mais fim de semana, eu lembro que eu ia dormir, era 3, 4 horas de ligar o notebook, de fechar o FL, era tipo 3 horas da manhã. Caramba. Mas hoje eu dei uma diminuída, assim, sabe? E aí acorda cedo, e aí como é que faz? Aí eu acordo cedo, vou pro trabalho, aí volto pra casa, aí às vezes, dependendo do dia, porque a aula de inglês geralmente é 2 vezes por semana, então tem eu emendo do trabalho, já vou pro inglês. Caramba. Aí não, é pauleira. Né? Aí chego em casa, tipo, tem que arrumar as coisas pra acordar cedo no outro dia. Aí, às vezes eu consigo tirar 1 hora por dia pra produzir. Mas fim de semana, aí da sexta-feira de tarde até domingo, aí esquece. Eu fico em frente ao computador, esqueço do mundo e começo a produzir. E organizar as coisas também, né? E a produção tem muito aquela... Pelo menos às vezes eu precisava fazer isso, né? De, tipo, limpar o ouvido, né? Dar um tempo e tal. Porque total. Tem horas que se você ficar só ali na produção... Não dá. Às vezes você precisa deixar maturando um dia pro outro lá, depois você volta, parece que é outra música, né? Dá aquela refrescada. Eu faço muito isso, porque, querendo ou não, o ouvido fica saturado, você escutando a mesma coisa. Aí você não vê que a nota tá errada, você não vê que o trem tá tudo zoado. Não, às vezes tem um negócio na tua cara ali que tá moscando ali, você fala, meu Deus. Chega no dia seguinte, você fala, nossa, o que você tá fazendo aqui? Pois é. Às vezes você copiou, né? Caiu no lugar errado ali, que você não viu. Mas eu sempre faço isso também. Adianto o máximo possível a música. Aí deixo uns, sei lá, quase um mês ou 1 semana sem ouvir ela, sem nada. Depois eu abro o projeto, paro, escuto, fico vendo, preciso melhorar isso. E vou anotando. Você as ideias... Eu ficava gravando. Tipo, eu tava dirigindo, eu lembrei. As ideias vêm na hora, né? Aí eu mandava áudio pra mim mesmo, né? Gravava e tal, cantava. A parte melódica, né? Ou alguma coisa que eu lembro. Até do subgrave. Tem um monte de mensagem pra mim mesmo aqui. Mas Porque a cabeça, meu HD já tá lotado, né? Pois você tem que colocar Eu preciso esquecer uma coisa já pra lembrar outra. Pois desse jeito. Eu vou anotando, melhorar, sei lá, o kick, equalizar não sei o quê. Sim. Porque você vai escutando, você vai tendo várias ideias ao mesmo tempo. A sua cabeça não para, você tem que ir anotando, pausando. E é engraçado que cada música é uma história, né? Às vezes você não usa a mesma fórmula para tudo, né? Às vezes você tá, de repente, do timbre que você tá usando, ou né, da bateria, enfim, outra, tem que mudar, aprender tudo de novo. Sim. Você fala, meu Deus. É engraçado porque uma das coisas da produção musical que mais me encantou é justamente isso, porque cada música vai te exigir uma parte sua que você nem sabia que você tinha, uma habilidade sua. Vai trazer um desafio diferente. É tipo um filho, né? É. Não é? Por isso que vira filho mesmo. Porque igual, às vezes você produz uma música que flui, a outra você trava em alguma coisa, aí você tenta lembrar o que você fez, mas não encaixa, porque é outro timbre, é outro conceito de música. Eu acho muito legal isso, porque a produção musical nunca tá sempre a mesma coisa, né? Não tem aquele padrão, você começa... Cada música tem uma história que você falou, vai te exigir uma habilidade diferente, um conhecimento diferente. Você pausa, vai estudar, volta, vai testando, né? É teste o tempo todo. E nessas que às vezes sai uma música você aí, nem imagina. Ou vira um novo projeto, né? Você fala, esse aqui eu vou deixar para depois, acaba virando outra coisa. Realmente. É muito legal louco, porque uma ideia criativa, que geralmente eu começo a trabalhar em várias músicas ao mesmo tempo. Igual atualmente eu tô trabalhando em 7. Nossa! E é muito doido porque uma ideia criativa já puxa outra.
Aí você começa, você, o tom não encaixou, aí você já salva, já cria já salva pra deixar, pra você dar continuidade depois, assim. Mas é o tempo todo, assim. Mas aí, por exemplo, você tá com esse monte de projeto, você vai até finalizar, finalizar. Ou tipo... Não, até finalizar. Porque tem gente que, tipo a Cuna, ele faz música em 2 dias, no máximo. Caramba! Eu brinco com ele, eu falo, você peida música. É muita música. E aí, assim, e não é que ele não tem... ele faz correndo. Não, ele faz no tempo dele, mas ele consegue fazer muita música, né? Só que aí ele tem, tipo, aquela curva de aprendizado. Ele vai lá no extremo, aí tem épocas que já dá uma caída e tal. Pra você é a mesma coisa? Pra mim é a mesma coisa. Às vezes tem... Igual eu lembro que na pandemia, eu produzi 3 músicas... Foi em 3 dias diferentes, durante o que eu falei, durante 7 horas. Fiz uma durante 7 horas, aí no outro dia abriu o FL, mesma coisa, 7 horas certinha, assim. Caramba. Aí depois de um tempo, aquele Parece que dá um apagão, né? Eu disse assim, caramba, aí eu vou buscando mais inspiração, vendo, sei lá, documentário, coisa assim, pra buscar, alimentar essa coisa. Às vezes vendo um filme, né? Do nada. As coisas nada a ver te vem inspiração. Igual a Star Killer veio... Eu amo ficção científica. Nossa. Tem até a logo, né? A arte que eles fizeram, é todo meio futurístico, assim. O nome surgiu do... Que meu irmão tava lendo um livro de ficção científica que contava sobre um viajante que tava, tipo, destruindo as estrelas, tipo... Eu esqueci o nome correto, mas era uma coisa, assim, de estrelas, sabe? Aí eu falei assim, fica um nome legal. Eu batizei a música com o meu irmão. Eu pensei que era por causa de Star Wars. Não. Não, é porque o Luke Skywalker era pra ser Luke Star Killer. Star Killer, né? verdade. E aí eles mudaram o nome. Mas eu tento muito pegar a inspiração das coisas que eu gosto, igual Midnight Birds, eu amo pássaro, assim. Então a gente sempre tenta pegar o máximo do que eu gosto e colocar a minha verdade ali na música, né? Que legal. Lux, infelizmente nosso tempo é curto, mas a gente conseguiu abordar bastante coisa, né? Queria que você deixasse aí seus contatos, né? Seus shouts aí pra galera. Fica à vontade agora. Obrigada pelo convite, primeiramente. Não, foi uma honra estar aqui somando com você, com a nossa cultura, né? O Drum and Bass Nacional. Fiquei muito feliz com o convite. E para acessar minhas redes sociais, pode olhar no site, é luxi.com, LUX2IZ, que lá tem tudo. Tem Instagram, tem Spotify, tem YouTube. Mais fácil olhar no site e olhar as outras plataformas que tem por lá mesmo. Eu vi que você é bem organizada nessa parte. Ela mandou o press kit ali bonitinho. Tudo. Isso é legal. Isso é uma coisa que todo DJ deve ter, o press kit organizado, bonitinho, que é uma coisa que quando precisou, ajuda né? Ali, tá ali, tudo né? ali só pegar. Mas é isso, quero te agradecer, Lux, esse menino da mão peso. Ó, o peso, ó, 10 quilos aqui. Obrigado, viu, Lux? Obrigada. Muito mesmo. E desejo toda a sorte aí pra você, nos seus projetos. Você, assim, você é da nova geração, eu tenho certeza que você vai longe. Vamos juntos. E que traga mais mulheres aí, Lux. Com certeza. Obrigado, galera. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado aí, divulgado Subgrave. Fiquem ligados, tem muita novidade. E vamos trazer grandes artistas aí como a Lux aqui, tá bom? Obrigada. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Show. Bom, vamos começar que a Lux tem... A Lux não, a Lux. Fica à vontade. Eu fiquei a semana inteira ensaiando para não falar Lux. Mas vamos lá, Lux. Total, porque... Antes de você... Tira essa sacola daí, ela tá muito na frente. Pode tirar. Pode tirar. A gente de avisar pra você guardar. Não, tranquilo. Não, desculpa. Já tá na sua câmera, pode. Volta com a... Como é que é a pergunta? Ai, meu Deus. Também perdi o fio da piada. Se precisa ser produtor pra tocar. Com certeza.
especial. E vamos ver, tô bastante animada. Diretamente de Minas, BH, produtora, DJ, tá nova geração. Quem não acompanha, segue lá no Instagram, Luxi. Eu vou deixar ela tocar, depois a gente conversa, depois disso. Vamos fazer barulho diretamente de BH, Minas Gerais, para Luxi! Acabamos de chegar da Forbase, nossa, ainda não tenho palavras para descrever o sentimento e foi incrível poder tocar na festa. Né, que amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã não, hoje. É hoje.